Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com você da experiência do meu pai, mais conhecido como o Senhor Wilson. Hoje ele congrega ali na Rocha Church, na Rio Santos, em Bertioga, mas ele tem um testemunho de fé muito marcante e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ter uma conversa mais detalhada, mas ele por muitos anos trabalhou na Universal como obreiro e se dedicou ali realmente para batalha espiritual. E ele tem muitas histórias, muitos exemplos de realmente expulsões demoníacas, desde as mais agressivas, as mais violentas, e ele testemunhou tudo isso por muito tempo. E eu gostaria de iniciar perguntando para ele o que na verdade incendiou o coração dele, o que na verdade gerou nele esse desejo por trabalhar especificamente mais voltado a essa área de batalha espiritual. E fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Olá, é um grande privilégio poder ter essa oportunidade de estar passando um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e fez através da minha vida. E o interessante, a pergunta, né? O que me motivou mergulhar mais fundo nessa área espiritual, na batalha espiritual? Tudo começa quando eu conheço a minha esposa e no decorrer do nosso relacionamento veio a parte da gravidez, começam a vir os primeiros filhos e a minha filha ela tinha um problema de bronquite e esse problema a gente levava nos médicos, tomava remédio e a coisa era mais um paliativo do que propriamente dito uma cura. E aquilo perdurava por muito tempo, aquilo angustiava os nossos corações. E a partir do momento em que minha esposa, sendo filha de pastor, meus pais eram cristãos, e minha mãe sempre me evangelizava no sentido de que eu deveria ter entregue a minha vida para Jesus. E para mim, uma coisa que assim eu rejeitava era exatamente isso, né? Então, quando a minha mãe se converteu a Jesus, ela passou pelas águas e eu estava no ventre dela quando a minha mãe se converteu. E isso certamente tem algo profético nisso. E eu durante muitos anos eu rejeitei, eu não queria, mas aí vieram os filhos, como eu estava falando, e meus outros filhos também eram gêmeos, um deles também com problema de bronquite, um pouco mais aguda, o outro uma bronquite um pouco mais light, então a gente estava com um problema de enfermidades. E as coisas começaram a complicar não só no aspecto saúde, mas também no aspecto espiritual, e as coisas começaram a não acontecer financeiramente, a relação em relação à família, casamento não estava bom, e chegou um momento em que eu fui roubado naquilo não pouco que eu tinha, que era um carro, e aquilo me deixou assim bastante irado, porque era um carro que eu gostava muito, e eu confesso que meu coração estava naquele carro, porque Deus até permitiu que acontecesse aquilo para mim chegar até ele. E eu confesso a vocês que eu cheguei na igreja porque a minha esposa disse a mim, vamos nessa igreja, porque eu já ouvi vários testemunhos de que as pessoas que perdem, e através da oração, através de você entregar a tua vida para Deus, eles recuperam aquilo que eles perderam. E eu fui exatamente por conta do que eu estava passando com a minha família, que era um caos, era um sofrimento, uma angústia. Eu fui também movido por causa do carro. Eu queria o carro de volta. E chegando lá, eu fui muito surpreendido, porque a igreja é uma igreja onde trabalha muito forte a fé, e haviam, na hora da oração forte, houve algumas manifestações. E para minha surpresa, alguém manifestado no altar, ela fazia exatamente os sintomas, ela expressava exatamente aquela pessoa manifestada demoníaca,
ela expressava exatamente alguém com bronquite, aquela falta de ar, a forma como ficava. E aquilo espelhou a minha filha, aos meus filhos. E aquilo gerou uma ira dentro de mim. Eu falei, então quer dizer que existem essas doenças que são doenças causadas por alguma deficiência no organismo, mas existem possessão demoníacas que também fazem isso. Aquilo me encheu de ira o coração. E eu falei, eu quero ser alguém também que possa ajudar alguma pessoa nessa área. E foi aonde eu resolvi entregar minha vida para Jesus, aonde foi o que eu fiz, né, muito rapidamente, eu mergulhei. Isso aconteceu exatamente no outubro de 1989, e eu confesso que houve uma entrega realmente, porque de lá para cá, no ano de 2025, eu nunca, em nenhum momento, depois que eu fui até Jesus, eu nunca saí da presença dele. É lógico que a gente tem aquelas fases de altos e baixos, mas esse baixo nunca me tirou da presença. Pelo contrário, existem muitas pessoas que passam por esse processo e elas correm de Deus, mas eu fiz ao contrário, eu corri para Deus. E todas as vezes ele estava ali, com a mão estendida, e aonde eu estava fraco, ele me levantou e me fez forte. E as coisas começaram a acontecer. A cura dos meus filhos, a minha libertação da minha esposa. Então as coisas começaram a mudar. E é aí que eu vi que realmente uma vida com Deus é uma vida realmente transformadora. Você começa a viver o novo de Deus. E quando você experimenta, né? Quando você experimenta, você quer permanecer. É como diz aquele louvor, né? Aquele que, de repente, pisou no santo do santo, não sabe viver em outro lugar. E esse é exatamente o projeto da minha vida. Eu pisei no santo do santo. Em nenhum momento me passa, nem por um resquício na minha mente, sair da presença. Pelo contrário, eu quero cada vez mais. Amém. E aproveitando, né, você contou a tua história, todas as tuas experiências no início, né, antes de ingressar ali como obreiro da Universal, e eu gostaria que você deixasse também um exemplo e contasse um pouco das suas primeiras experiências na área de expulsão demoníaca. Quando ocorreram ali, não sei se você vai conseguir lembrar de fato, porque eu tenho certeza que foram muitas vezes, eu pude acompanhar algumas pequenininho, mas as primeiras vezes que você foi orar por alguém, você viu uma manifestação, como foi a sua reação, o que você sentiu naquele momento, e todo esse processo, você teve medo, você teve receio, você ficou preocupado, como você agiu diante dessas primeiras manifestações? Hoje a gente não vê tanto isso acontecendo, mas nós sabemos que temos que estar preparados para isso, que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento um demônio pode manifestar numa pessoa, qualquer momento pode exigir de você uma atitude de coragem, né? E como foi para você, já que foi milhares aí, né, de situações que você passou, e especificamente nessa área de libertação? Interessante que quando a gente fala em libertação, a gente fala em expulsão de demônios, e eu já queria assim, deixar assim para vocês que uma verdadeira libertação não se consiste apenas em colocar a mão na cabeça de uma pessoa e que de repente manifesta e você expulsa, e você considera que aquela pessoa ela está liberta. Porque tudo em Deus é processo. Tudo é processo. Você vê que ele fez todas as coisas em 7 dias. Existem pessoas que, por exemplo, têm esse problema de manifestar e a pessoa fica meses. Outras chega a anos. E outras são muito rápido, são semanas. Me faz lembrar um pai de santo, não crendo em nada disso que acontecia, porque ele servia a espíritos que ele cria que esses espíritos eram mais fortes. E ele chegou até na igreja e ali sentou para ver o que acontecia. E houve muitas manifestações.
manifestações. Ele ficou perplexo. Como que os pastores tinham tal autoridade sobre aqueles espíritos que geralmente eram um espírito que era o guia dele, que ele considerava como muito forte. Só que chegando ali na igreja, aqueles mesmos espíritos não eram tão fortes. Eles se sujeitavam à autoridade dos pastores. E como foi feita a pergunta? Aliás, né, só concluindo, o que esse pai de santo ele fez? Naquele dia, ele entregou a vida dele para Jesus, ele mergulhou realmente o Espírito mais forte, o Espírito Santo, e ele se converteu, passou pelas águas, ele recebeu o Espírito Santo, e vejam o que Deus faz. Passado um tempo, ele se envolveu ministerialmente, e não faz algum tempo atrás já, mas ele se tornou, foi levantado, foi separado como um pastor para pregar a palavra de Deus. Vejam como Deus faz as coisas. E para mim, quando eu entrei na igreja e eu vi toda aquela movimentação espiritual, eu vi a autoridade que os pastores tinham, eu desejei aquilo para mim. Eu também quis aquilo. E foi aonde eu mergulhei, eu comecei a buscar. Eu me converti, como eu disse, em outubro de 1989, passei pelas águas um mês depois, e 2 meses depois eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. E nasceu uma fome muito grande de querer trabalhar na obra. Foi aonde o pastor pediu para conhecer toda a minha família. E, para nossa surpresa, o dia que nós fomos entrevistados pelo pastor, ele não somente me levantou como obreiro, mas levantou também a minha esposa para trabalhar na obra. Então ela ficou mais perplexa ainda, porque eu desejava, minha esposa queria ser apenas dona do lar e ficar no cantinho dela. Mas quando o pastor fez o convite em levantar ela também se entregou para que ela trabalhasse ministerialmente. E ela ficou trabalhando nas quintas-feiras na época, que era a reunião da família. E eu trabalhava em 2 reuniões, que era terças-feiras, que era reunião de curas. E muitas curas, muitos milagres aconteciam extraordinariamente nessas reuniões. E também mergulhei na reunião de sexta-feira, que era justamente a batalha espiritual. Então, havia muita manifestação, muitas expulsões de demônios. E foi aonde eu, pela primeira vez, trabalhando como obreiro, não tinha experiência, busquei com algumas pessoas como fazer, como que funcionava, e ele falou assim, tudo que você tem que fazer é o que você viu no altar, os pastores fazendo. Então, eu comecei a entender que existia uma autoridade na minha vida. Existia, como é que eu vou dizer, uma identidade. Quando nós temos uma identidade em Deus, quando você é selado pelo Espírito, ou seja, você recebe poder. É como que, eu imagino hoje, é como, por exemplo, um exército, o cabo, o coronel, o general, o major. Então, existe uma divisa, uma autoridade espiritual que Deus coloca sobre algumas pessoas. São unções que são distribuídas. E eu percebi na minha vida que me foi colocada uma unção onde realmente eu punha a mão sobre a cabeça das pessoas e manifestavam e agia, havia uma autoridade onde eles eram expulsos. Mas como isso aconteceu? Eu comecei a colocar a mão lá na igreja mesmo, na cabeça das pessoas. E quando manifestavam, dava aquela sensação de perplexo, tipo assim, uau, funciona mesmo. Uau, funciona. E você vai adquirindo confiança, você vai adquirindo entendimento, maturidade. E aí foram muitas experiências no decorrer de 8 anos que eu trabalhei na igreja como obreiro. Então houve muitas manifestações. Então medo, confesso a vocês que não houve. Mas eu entendi que a minha identidade em Deus, a unção que estava sobre a minha vida, eu recebi um espírito de intrepidez e ousadia. E quando eu estava orando para a vida de alguma pessoa que estava possessa,
eu sabia que a autoridade estava na minha vida, Deus estava comigo, e aquilo que estava proposto a expulsar aquela entidade realmente acontecia. E lembrando dessas situações, tem algumas, ou alguma em específico, que você lembra realmente dos detalhes da libertação da pessoa? Você lembra o que ocorreu, como foi, desde a manifestação, os trabalhos que tinham por trás, algo voltado de fato, alguma ligação espiritual dela com demônios, e como que isso era revelado? Porque muitas vezes as pessoas olham para essa estrutura, né, de universal, e pensam que tudo ali é combinado. Mas na verdade não, tem muita coisa ali, você é uma testemunha disso, que viveu isso, mas nós não devemos usar como exemplo a estrutura da Igreja Universal, mas levar como exemplo o quanto é importante valorizar essa parte espiritual da coisa, que existe um mundo espiritual, que existe uma força negativa, e aproveitar, depois que você relatar esse caso, ou alguns casos, alguma coisa que você vivenciou, que te marcou profundamente ali o processo mesmo de libertação da pessoa, descrever o que você acredita, depois de todos esses anos trabalhando efetivamente nessa área, que é uma batalha espiritual. O que é para você essa questão de anjos, de demônios, de legalidade, de se envolver com o ocultismo? Como que é tudo isso com a visão de alguém que lidou com essas pessoas e com esses exemplos que você vai citar? Então, eu, assim, puxando na minha memória, eu queria deixar, assim, duas situações. Eu, na época, trabalhando como representante comercial, eu fazia todo o setor da Zona Norte de São Paulo, e a líder de obreiras, ela viu que essa unção estava sobre a minha vida, e ela me dava algumas visitas para que eu fizesse. E eu recebi essa visita, ou melhor dizendo, esse chamado para fazer uma visita a uma família ali em São Paulo, na região ali da Zona Norte, e falou: olha, a coisa ali é pesada, o marido, ele bebe ao ponto de cair na calçada quando ele chega em casa, e a esposa puxa ele arrastado para dentro de casa. A mulher, não tinha como você perguntar para ela o que ela tinha. A pergunta deveria ser ao contrário, o que ela não tinha, porque ela tinha tudo. E a filha, eles tinham uma filha, e aquela filha tinha uma alergia, e eles eram pessoas de recursos, tinham passado pelos melhores alergistas, e não resolvia a situação. As coisas iam de mal a pior. E quando eu recebi, né, esse chamado para fazer essa visita, então pedi cobertura espiritual de oração, lógico, e eu segui para essa visita. Fui trabalhar e num dado momento eu passei na casa dessa família. Quando eu cheguei lá, né, eu fui muito bem recebido. O marido, ele tinha saído para trabalhar, né, e ali eu conversando com a mãe, né, com a esposa, e ela começou a me relatar por tudo quanto eles estavam passando, o tempo que ela estava passando, e algo me chamou assim a atenção. Ela não sabia o que era paz. Ela não sabia na vida dela, mesmo antes. É tipo assim, desde que ela saiu do ventre da mãe, tudo que ela conhecia era o sofrimento, é a dor, é a angústia, e ela não sabia, não tinha experimentado paz. E quando nós chegamos ali, eu, depois de conversar algumas coisas com ela, como eu disse, eu falei: senhora, então, põe a mão no teu coração, fecha os olhos, eu quero fazer uma oração inicial e depois quero orar pela senhora. E quando eu fiz uma oração inicial, sem pôr a mão nela, sem encostar nela, ela manifestou uma entidade demoníaca, e muito agressivamente. E como eu não tinha terminado a oração, eu até eu exerci a autoridade que Deus havia dado para mim. Eu, num comando de voz, eu simplesmente disse para que aquela
aqueles demônios que estavam naquele corpo fossem amarrados e segurassem o corpo dela. Automaticamente aconteceu, segundo o comando do negócio. Aquele demônio que estava violentamente chacoalhando o corpo daquela mulher simplesmente parou e ficou resmungando, mas parado. É tipo assim, como um anjo tivesse seguro aquele demônio. E ele ficou completamente parado. E o que aconteceu? Eu continuei a oração a Deus e depois eu fui fazer oração sobre imposição de mãos. E aí começou a batalha. Porque eu lembro que eu fiquei um pouco mais de 1 hora expulsando os demônios e era uma coisa contínua, porque expulsava um e voltava o outro. Expulsava um e voltava o outro. Só que eu havia aprendido, no decorrer do ministério da igreja, eu havia aprendido que nós tínhamos que amarrar o chefe. Porque existe uma palavra, na palavra de Deus, que diz que quando o ladrão ele vem roubar a casa, primeiro ele amarra o valente. Então o que eu fiz? Eu não me lembrava dessa palavra, mas eu fiquei expulsando. E era um após outro. Depois de 1 hora eu estava quase sem voz. Minhas cordas vocais já estavam completamente debilitadas. E aí o Espírito Santo me lembrou esse versículo. Quando ele me lembrou, automaticamente eu pedi para que se manifestasse o chefe. E interessante que quando eu falei para que manifestasse o chefe, desse passagem para o chefe manifestar, manifestou uma entidade dizendo que era. Como eu não tenho a visão aberta, não enxergo no mundo espiritual, muitos têm, manifestou a entidade se dizendo, passando pelo chefe, mas não era o chefe. E aí eu disse, olha, eu não estou vendo, mas o Espírito Santo que está em mim está vendo. Se você estiver mentindo para mim, o fogo dele vai queimar você. E ele começou a gritar. E o que aconteceu? Eu quero o chefe. Eu quero que manifeste o chefe. E aí o que aconteceu? Manifestou uma outra entidade. E eu perguntei, se você é o chefe, então, se não for o chefe, o Espírito Santo vai te queimar. E não aconteceu nada. Aí eu entendi que ele era o chefe. Aí o que eu fiz? Que eu também havia aprendido na igreja. Eu pedi para que um fosse amarrado no outro. Perguntei quantos tinham ali, e era uma legião de demônios. E eu pedi para que aquela pessoa, aquele demônio manifestado, estendesse as mãos para frente e amarrasse um demônio no outro. E uma coisa perplexa que eu nunca vi, aquela pessoa começou a movimentar a mão que nem um ventilador. Sabe um ventilador em alta velocidade? Que você não enxerga a hélice? Assim foi o estado da mão dela. Eu só consegui enxergar do antebraço para trás. Toda essa parte desapareceu do braço, tal a velocidade que rodava aqueles braços. Ou seja, estava amarrando um demônio no outro demônio. Fiz a pergunta, estão todos amarrados? Sim. Falei, se não estiver, o Espírito Santo vai te queimar. Aí ele começou a gritar. Então amarra todo o resto. Mais uns minutinhos, alguns segundos, melhor dizendo, amarrou. Falei, estão todos aí? Se não tiver, o Espírito Santo vai amarrar. Aí o que aconteceu? Estavam todos ali. E o que eu fiz? Coloquei a mão, na cabeça daquela pessoa e eu falei, em nome de Jesus, toda essa legião que estão amarrados um no outro, do chefe que é o maior ao menor, não vai permanecer nenhum demônio na vida dessa pessoa. E quero aproveitar, vai na vida do marido, que não consegue deixar a bebida, e traz todos os demônios aqui e amarram junto. Vai na vida da filha, esse demônio que coloca alergia dela, que nenhum médico consegue curar. Traz todos aqui. E aí, quando estavam todos ali, eu, com a mão na cabeça daquela pessoa, eu simplesmente disse, sai, em nome do Senhor Jesus. E a mulher deu um salto, um pulo para trás, e o semblante dela, que era um semblante, fechado, triste, angustiada, o semblante dela abriu que nem uma rosa. E ela chorando,
E eu perguntei: o que a senhora está sentindo? Falei: estou sentindo o que eu nunca senti na minha vida. Eu estou sentindo paz. Hoje eu estou experimentando a paz. Ou seja, a paz de Jesus havia envolvido aquela mulher. Pedi para que chamasse a filha. E eu perguntei para a filha se ela estava sentindo aquela alergia de coceira, de pele agredida. Eu perguntei se ela estava sentindo alguma coisa. Ela não estava sentindo absolutamente nada. E eu disse a ela: senhora, quando o teu marido chegar em casa hoje, ele vai entrar com as próprias pernas. A senhora não vai arrastar, mas ele de fora para dentro. A senhora crê nisso, fulano? Depois do que eu estou sentindo, essa paz, eu creio, sim, senhor. Aí houve o processo. Como eu disse, a limpeza foi feita naquele momento. Ela estava sentindo o que Jesus fez na vida dela naquele momento. Mas para por aí não. É um processo. É um processo de entrega à vida. Porque a Bíblia deixa bem clara. Quando você expulsa o demônio de uma pessoa, ele busca algum lugar para morar. Porque essas entidades espirituais, elas se expressam através de um corpo. Ela precisa de um corpo. E ela vai buscar. Se ela não encontrar, ela volta para o corpo de origem. E a Bíblia é bem clara que ela diz que traz 7 demônios pior do que aquele que estava. Então, vocês começam a imaginar que, a partir do momento em que aqueles demônios estavam na vida daquela pessoa, já faziam o estrago em que ela estava, imagine 7 vezes pior. Eu posso imaginar. Com certeza, a situação com 7 vezes pior seria exatamente a morte. Não tinha como aquela família permanecer viva. Todos aqueles demônios teriam aniquilado, teria matado toda aquela família. Eles perderiam a existência. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus como instrumento, servo de Deus, na unção do Espírito Santo. Ele me usou para dar o start na vida daquela pessoa. Foi onde eu expliquei o que eles tinham que fazer, a entrega deles, sabe? Estar debaixo de uma cobertura espiritual, numa igreja que trabalha nessa área, um pastor cheio de fé, cheio do poder de Deus, e que mergulhasse na palavra de Deus. Tinha que ser entrega, para que o processo da libertação seria total e completo. Em nome de Jesus. Amém. Essas experiências hoje, por não vivermos esse tempo tão afloradamente de manifestações demoníacas, as pessoas não têm tantas estratégias quando essas coisas acontecem, né? Então a gente vê algumas pessoas tendo algumas reações aqui, outras ali, mas por você ter vivido nesse meio, você acaba sendo influenciado por ele, né? Então você via um pastor tendo uma oração ali, você via outro tendo um comportamento ali, e nesse ambiente você vai adquirindo todas essas experiências e se comportando de maneira adequada diante delas, né? E você contou uma, você tem mais uma para contar? Sim. Essa outra experiência foi algo assim que... E tudo isso, gente, a gente vê o que as pessoas estão passando, e é lógico, há uma compaixão, sabe? Mas, em contrapartida, a gente acaba se alegrando no sentido daquilo que Deus opera na vida das pessoas. E, consequentemente, isso o que produz em nós? Uma alegria, a nossa fé, ela cresce. Porque você começa a entender que Deus é com você. Que Ele quer usar você nessa área. E foi uma área que eu, como eu disse, nunca tive medo. Pelo contrário, sempre com intrepidez e ousadia. Aonde Deus nos colocou, nós ali estávamos com ousadia e intrepidez. E aconteceu um caso em que a gente estava assim na igreja, estava no calor da oração, assim intensa, uma oração forte, e você sentia Deus agindo ali no meio. Uma pessoa manifestou, e essa igreja ela ficava na Avenida Celso Garcia,
E o que acontece? Há um trânsito violento na igreja, na Avenida Celso Garcia. E aquela entidade, né, manifestou no corpo daquela pessoa, era um homem, e simplesmente ele saiu correndo pelo meio da igreja. E eu e mais 2 obreiros vimos aquilo. E começamos a correr atrás dele. E vocês pasmem o que aconteceu. Ele assim, olhando para frente, correndo, muito rápido, ele atravessou a Celso Garcia sem olhar dos lados. E era ônibus para um lado, carro para o outro, ônibus para um lado, carro para o outro. Ele passou no meio sem que ele fosse tocado por nenhum veículo. Aquilo nos chamou a atenção. O que nós fizemos? Tivemos que esperar o farol fechar para que eu e mais 2 obreiros atravessássemos para poder dar sequência e correr atrás dele. E avistamos eles de longe, corremos, ficamos preocupados que algo poderia acontecer com ele, embora já atravessando ali na Celso Garcia não aconteceu nada, mas fomos correndo. E o que aconteceu com 2 obreiros? Eles falaram, não, eu não vou mais atrás não. E o que eu fiz? Eu peguei, dei sequência, falei, eu não vou desistir não, eu vou até o fim. E aconteceu algo assim extraordinário, porque quando eu cheguei perto dele, gente, para vocês fazerem uma ideia, sabe essas pedras, essas guias de bueiro, que são tremendamente pesadas? Existia uma dessas soltas na calçada, e eu estava mais ou menos a uns 10 metros. E ele falava, se você se aproximar, eu vou jogar essa pedra na tua cabeça, eu vou te matar. Ele levantou, e aquela pessoa era um homem, mas ele era magro. Ele não tinha como ter força para levantar aquela pedra sozinho. Ele levantou, se você se aproximar, eu vou jogar em cima de você. E é lógico que Deus dá sabedoria. Você não vai enfiar a cabeça lá de baixo e falar, então joga, eu tenho Deus. Ele ia jogar na tua cabeça. E você não ia ter história para contar. Então, de longe, eu peguei e comecei a interceder pela vida dele. Ele colocou a pedra e ele não jogou a pedra. Ele abaixou a pedra e colocou a pedra normalmente. E o que ele fez a partir dali? Ele sentou na calçada, né, e ficou ali sentado olhando para mim. E o que eu fiz naquele momento? Eu senti da parte de Deus não se aproximar, não fazer oração sobre imposição de mão, apenas estender as mãos e declarar a libertação sobre a vida dele. E olha que coisa interessante. Nunca mais vi o rapaz, não vi na igreja, era de noite, não o reconheci. E eu simplesmente voltei, né, para a igreja, continuei ajudando ali os pastores, auxiliando em outras manifestações, e passaram-se alguns anos, se não me falha a memória, pelo menos uns 2 ou 3 anos, me deram uma visita para eu fazer. E quando eu fui fazer essa visita, né, eu bati palmas e fui fazer a visita, eu chamei pela pessoa, e a pessoa disse assim para mim, com lágrimas nos olhos, o senhor não sabe quem eu sou não, né? Eu falei assim, não tenho, só me passaram a visita para fazer. Falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Alguns anos atrás, aconteceu essa situação, então eu conseguia ver o que estava acontecendo. Porque existem manifestações na mente que tomam a mente da pessoa e apaga completamente, a pessoa não vai lembrar de nada. Mas existem manifestações que a pessoa sabe tudo o que ela está fazendo, mas o corpo dela é manipulado por essas entidades espirituais. Então ela não tem força para reagir, mas aquelas identidades faz tudo o que tem que fazer com o corpo delas antes de ir embora. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele viu tudo o que aconteceu, mas ele não tinha força para impedir com que acontecesse. E ele falou, naquele dia o senhor foi atrás de mim, o senhor orou pela minha vida. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu estava ali na calçada, eu ali apaguei, quando eu levantei, eu me senti diferente, eu tomei uma atitude, a partir dali eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei pelas águas, levei toda a minha família, meus filhos, tudo para a igreja. Hoje nós estamos todos convertidos. Eu queria, assim, agradecer o irmão pela sua perseverança, por o senhor ter ido até o fim e ter me ajudado a se libertar
a entender que eu tinha que entregar minha vida para Jesus e passar por um processo de libertação. E hoje meu filho está com uma enfermidade e eu gostaria que o senhor entrasse e fizesse uma oração pela vida dele. E foi assim, exatamente. Então isso marcou a minha vida, porque existem coisas que nós fazemos hoje que só vamos entender na eternidade. Mas eu tive o privilégio de ter feito algo sendo usado por Deus, e toda honra, toda glória e louvor a Ele, e me deparar com uma situação que certamente colocou uma coroa, ou melhor, uma pedrinha na minha coroa. Me alegrei demais, aquilo fortaleceu muito a minha fé, me motivou a cada vez mais mergulhar no sentido de ajudar essas pessoas que estão assim envolvidas espiritualmente. Como foi feita a pergunta, existe um mundo espiritual que ele é mais real daquele que você pode tocar, do que você possa ver. Mas é que nem a lei da gravidade. Você não enxerga, mas desafia a lei da gravidade. Você vai ter problema. Assim é o mundo espiritual. Existem, sim, entidades espirituais querendo te matar, querendo te roubar, querendo te destruir. Mas existe, sim, uma forma de você encontrar a libertação em Deus, somente através do Filho dele, Jesus. E ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Algumas pessoas dizem assim, dá uma chance para Deus fazer algo na tua vida. Eu já digo ao contrário, dá uma chance para você. Sim, dá uma chance para você, para Jesus entrar e proceder toda uma libertação na sua vida. E a paz que você nunca encontrou. Talvez você está ouvindo tudo isso, você está num estado de depressão, está num estado vazio, estado de angústia. Sabe, você preenche a tua vida com tantas coisas. Você se enche, melhor dizendo, com tantas coisas, mas não preenche. Aquele vazio continua. Muitas são as coisas. Preenche com dinheiro, preenche com festas, preenche com tantas outras coisas, mas no final é alguém no meio da multidão, mas vazio. E Jesus quer preencher com a presença dele no teu coração. Dê uma oportunidade para você e você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Amém. E claro, são muitas, né? Muitas experiências, muitas histórias. E eu tenho certeza que quem estiver assistindo gosta de ouvir, né? Porque hoje a gente vive um evangelho mais, como eu posso dizer, não é tão prático, né? Você não vive tão intensamente assim todas essas experiências. Você é mais teórico, né? Você tem mais tempo hoje para estudar, leitura, tanto que você vê muito conteúdo e muitas pessoas falando de estudos, interpretações, e obviamente isso é muito importante, é algo que a gente tem que dar o seu significado, mas quando a gente vê esse evangelho mais vivido de fato, né, com as suas experiências, com a sua realidade, né, já que a gente fala tanto dessa realidade espiritual que é o que a Bíblia descreve tão completamente, e aí a gente vive dessa forma, a gente começa a entender, né, todos os âmbitos da fé cristã, e é maravilhoso, eu tenho certeza, e eu lembro de outras histórias aqui, né, quantas vezes você me contou todos esses relatos aí, e marcam de fato a nossa vida, muda, por isso que eu quero guardar isso, né, gravar isso, não só para mim, mas eu sempre penso em legado, né, minhas filhas e futuramente, já que cada vez menos a gente tem visto algumas ações espirituais, isso tem que ser guardado, porque é da tua geração que precisa permanecer esses ensinamentos para a gente levar para a próxima geração, e quando esse tipo de situação voltar, né, e a gente não sabe como as coisas vão operar amanhã ou depois, a gente tem informações para tirar e saber como agir diante das situações, né? E finalizando, se você pudesse deixar aí 2 conselhos, né?
um conselho para quem está passando uma batalha espiritual, embora você já tenha dado uma pincelada, mas está passando, como ela pode, né, encontrar na fé essa salvação, encontrar na fé esse subterfúgio no que diz respeito a fugir da situação em que ela está para realmente encontrar uma transformação verdadeiramente, né? Não só fugir para bebida, fugir para tantas coisas que você citou aí, que até mesmo os demônios utilizam, né? E a segunda coisa é para aquelas pessoas que querem não só ser ajudadas, né? Mas querem ajudar. Elas querem entrar nesse ministério de intercessão, nesse ministério de oração, se deparar com o inimigo mesmo, no fronte da batalha, expulsar esses demônios, lidar com estruturas demoníacas. O que você diria para esses dois grupos de pessoas, já que você pôde viver dos dois lados, né? Por um momento você foi roubado pelo diabo, no outro momento você passou a saquear o inferno. Então, o custo pessoal disso, como que é viver embaixo disso, sabendo que você passa a ser visado também, né, pelos demônios, porque obviamente se você mexe nisso, há uma situação que você está, né, se envolvendo. Como que é tudo isso para você e como fica esses dois públicos para você? Como que você pode dar uma palavra de direcionamento para que as pessoas se posicionem? Então, eu a princípio falei sobre a existência de um mundo espiritual. Eu percebo que foi falado aqui sobre o Evangelho. O que eu creio? Existe o Evangelho da salvação? Sim. Mas eu também tenho que olhar para o Evangelho de poder. Porque existem, sim, dentro da própria igreja, ainda pessoas que já estão semanas, meses, talvez até anos, que precisam ser libertos. Então, é aí que entra o Evangelho de poder. Olhe para Jesus, que é o nosso exemplo principal. O que acontecia quando Jesus passava por algum lugar? Nunca mais aquele lugar era a mesma coisa. Olhe, por exemplo, né, foi falado aqui sobre o que as pessoas poderiam fazer, como que elas conseguiriam chegar a esse processo de libertação. Eu poderia citar para vocês um exemplo na Bíblia, que é a própria mulher do fluxo de sangue, essa mulher hemorrágica. Há 12 anos ela padecia, né? Ela sangrava 12 anos. Pensa comigo, você imaginou alguém ficar sangrando 12 anos? O nosso corpo, eu acho que são 7 litros que nós temos no corpo. Ela ficou 12 anos sangrando. Ela já vivia um milagre em estar viva. Agora imagine a debilitação, o estado emocional daquela pessoa, o caos que ela vivia dentro dela mesma. Alguém numa situação dessa que havia procurado em todos os médicos a cura, mas não havia encontrado. Ela gastou todo, era uma mulher que possuía recursos, ela gastou tudo, mas não encontrou resposta. Mas aí que está o segredo. Talvez você esteja sofrendo. Você talvez olhe para a tua vida e fale, puxa, mas minha vida toda foi um sofrimento. Eu caminhei e caminho por caminho de dores. Talvez você tenha pensado em tirar sua própria vida, ou já até tentou algumas vezes e não conseguiu. Você vive de processos em processos, angústias em angústia, depressões que vão e vão, e aquele desejo contínuo de acabar com a própria vida. Porque você acredita que a tua existência neste mundo foi apenas para sofrer. Mas eu digo para você, não é a verdade. Não é a verdade. Deus não te criou para isso. Esta mulher hemorrágica, na situação em que ela estava, sofrendo do jeito que ela estava, ela criou uma demanda. E o que é criar uma demanda? É justamente você, no teu coração, você confiar que Deus possa reverter essa situação a partir do momento que você fazer uma entrega de fato e de verdade.
Essa demanda levou essa mulher que ela fedia na situação de fluxo de sangue. E naquela época era um perigo mortal, porque se descobrissem ela, que era uma mulher que tinha hemorragia contínua, ela era morta. Então ela arriscou. Falou, se eu ficar no estado que estou, eu vou morrer aos pouquinhos. Se me acharem, eu vou morrer. Então eu vou dar uma chance para mim mesmo. E o que ela fez? Ela criou uma demanda, mas não para Jesus pôr a mão na cabeça dela e orar por ela. Não para ela tocar em Jesus. Mas veja a demanda que essa mulher criou. Se eu apenas tocar na orla, eu serei curada. E isso se apropriou dentro dela com uma convicção tão forte que quando ela viu Jesus no meio da multidão, ela correu o risco da multidão e foi até Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou na orla de Jesus e o milagre aconteceu. E olha que interessante, nas duas partes houve reação. A mulher, automaticamente no toque, ela sentiu o poder de Jesus invadir o corpo dela e cessar aquele fluxo de sangue que há 12 anos estava matando ela. E em Jesus, ele para e também ele diz: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu estou dizendo. Se você criar essa demanda no coração, você realmente ir para a presença de Deus, para tocar em Jesus, ou ser tocada por Ele, na casa de Deus, não tenha dúvida. Deus vai mudar a tua história. Vai ficar num passado tudo que você sofreu. E você vai haver um arrependimento na tua vida. E você vai dizer assim: por que é que eu não conheci esse Deus antes? Percebem que tudo parte de nós. Nunca é Deus. Deus sempre vai querer o melhor para as nossas vidas. Mas somos nós. A arrogância, a prepotência, a justiça própria, a soberba. É isso que nós carregamos. E nós achamos que nós podemos. Escuta o que eu vou te dizer. Você não pode nada, eu não posso nada, ninguém pode nada, porque Jesus deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. E Jesus está chamando você para Ele. Como eu disse anteriormente, dê uma oportunidade para você. Jesus vai mudar a tua história. Mas quebra essa arrogância, quebra essa prepotência, essa soberba, essa justiça própria, e deixa aquele que é o justo juiz, aquele que vem com amor, te abrace, te recolha e comece um processo de transformação na tua vida. Mas crie uma demanda. Vem até Ele. Vem até Jesus. Porque não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, Ele te ama. Ele quer você pertinho dele. Dá uma chance para você. Corre para Ele. Ele vai mudar a história da tua vida. Amém. E agora para aquela pessoa que quer viver esse ministério, né? Que quer trabalhar na obra dessa forma. Ela tem sede desse ministério de intercessão, de libertação, que quer ter essa experiência, que quer ter essas histórias para contar, mais do que histórias, quer testemunhar o que Deus pode fazer através da vida dela nesse ministério específico. Qual conselho você daria para ela? Olha, eu já falei muitas coisas aqui, mas entendo uma coisa: quando você se rende a Deus, quando você realmente assume, entregar totalmente a tua vida, uma das coisas que pode ser promessa para você, hoje eu digo que é uma realidade para mim, mas Ele quer te selar com o Espírito Santo, quer te selar com o poder. Então, há um processo: chegar, se entregar, passar pelas águas, que é um mandamento, se batizar. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. E aí existe o nascimento de novo. O que é o nascer de novo?
Enquanto você não tem Jesus, você é criatura. Você não é filho. O mundo prega uma mentira, que todos são os filhos de Deus. Isso é mentira, isso não é a verdade. Filhos são aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Ele nos dá poder para sermos feitos filhos de Deus. E quando você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você nasce de novo. E a partir desse nascimento, o próprio Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar de dentro para fora em você e começa a ver uma fome de aquilo que você era. E Jesus te libertou de tudo aquilo. Aquilo que você passou a ser, ele começa a colocar uma fome no teu coração, no teu espírito, de ajudar pessoas que estão passando por essa mesma trajetória. Esse amor começa a crescer no teu coração. Você começa a almejar, a entrar na obra e trabalhar. E com certeza, isso vai acontecer na tua vida, se você seguir o que nós estamos falando. E você vai ser mais uma pessoa que vai estar sentado diante, de uma câmera, dando testemunhos daquilo que você era, daquilo que Deus fez na tua vida e aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Porque aonde Jesus está, como eu disse, nunca mais aquilo se torna igual. Tudo se torna diferente. E Deus quer te fazer um filho dele, quer te ungir com poder e quer você como um trabalhador na obra dele. Em nome de Jesus, creia nisso. Dê uma chance para você. Ele vai fazer você um instrumento de transformação em outras vidas. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Espero que de alguma forma isso possa te acrescentar no ministério, te acrescentar nas suas decisões pessoais, nas suas escolhas. Gere fruto. Deus abençoe sua família e sua casa. Amém? Fique com Deus. É isso aí, velho. Tá bom? Não vai ficar muito longo, né? Mas ficou bom? 15 minutos agora.